E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: a estes ossos eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e eis que cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos, vento ou espírito, assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Vamos lá. Esse texto é um texto muito conhecido nosso. Eu acredito que todos nós já ouvimos, se somos cristãos nos últimos 5 anos, já ouvimos pregações, tanto em uma igreja local que pertencemos, como pela internet, sobre esse texto. O texto dos ossos secos. E eu não tenho pretensão nenhuma de trazer algo novo nesse texto. Até porque se eu tivesse que me focar em pensar alguma coisa que fosse novidade, eu poderia talvez, quem sabe, forçar o texto. Mas eu quero muito aqui pensar com vocês algumas questões. E minha abordagem ela é no mínimo triangular. Porque de fato esse texto aqui tem no mínimo 3 perspectivas diferentes sobre o que está a acontecer, sobre como estão as coisas. Tem aqui nesse texto de Eclesiastes, aqui eu preguei Eclesiastes domingo, estou com Eclesiastes. E aproveito, sei que não esteve no culto de manhã, ouça a pregação de domingo de manhã, que creio que vai ser muito edificante pela pregação. Como também se não esteve domingo à noite, ouça a pregação de domingo à noite, que vai ser muito edificante. Voltando agora. Ezequiel, capítulo 37. Esse texto aqui tem no mínimo 3 perspectivas. A perspectiva de Deus, a perspectiva do profeta e a perspectiva da nação de Israel. Podemos começar dizendo a perspectiva de Israel, a nação, a perspectiva do profeta e a perspectiva de Deus. O interessante é que o que é que está acontecendo aqui? Esse texto ele aconteceu em um período histórico conhecido como um período do cativeiro, em que a nação de Israel foi levado cativo na nação, no Império Babilônico. E Deus, quando permitiu que os babilônicos, que os caldeus invadissem Jerusalém
invadissem Israel. Israel aqui tem a ver com Judá. E levassem o povo cativo. Deus permitiu que isso acontecesse como consequência da vida pecaminosa, da vida idólatra, da vida promíscua desse povo. Por ser verdade, quando lemos Ezequiel capítulo 14, versículo 20, Deus diz para Ezequiel que ainda que estivessem no meio do povo de Israel, homens como Noé, Daniel e Jó, esses três homens só poderiam salvar a eles mesmos. Seus filhos jamais seriam salvos, porque a geração que estava ali era pecaminosa e corrupta. Tão corrupta que se esses homens justos estivessem no meio somente eles seriam salvos. Seus filhos jamais seriam salvos. De tão promíscuos, de tão corrompidos, de tão idólatras, de tão distantes de Deus que eles estavam. E Deus então permite que Israel vai ser levado cativo como consequência do pecado. Isso é algo que eu vou pregar aqui na nossa igreja, que é sobre a ira de Deus. Nós, às vezes, temos medo da ira de Deus. E quando pensamos na ira de Deus, nós pensamos em Deus pesar a mão. Deus vai pesar a mão. Na verdade, na Escritura, a forma mais frequente de Deus manifestar a sua ira é nos deixar caminhar a nosso bel prazer. É nos deixar caminhar de acordo com a nossa carnalidade e nossos desejos. É, na verdade, nos deixar andar em pecado. Deus, às vezes, não manifesta a sua ira quando castiga trazendo um problema. Na verdade, a ira de Deus é manifestada quando Ele nos deixa, o reverendo fala muito em tirar a mão, né? Quando Ele nos deixa andar de acordo com aquilo que nós queremos. Viver de acordo com as nossas vontades, viver de acordo com os nossos achismos, viver de acordo com a nossa pecaminosidade. Quando Deus permite que isso aconteça, Deus está deixando viver no seu prazer, Deus está deixando fazer o quê? Experimentar a ira dele. Por isso, muito mais do que temer a Deus, ou então ter medo de Deus de nos castigar, fiquemos atentos, sensíveis, porque Deus pode ter nos deixado viver como nós queremos viver. E isso é manifestação da sua ira também. E o que vai acontecer? Israel, que está ali, está agora preso e está agora no contexto de Babilônia. Só que anos se passaram, anos ocorreram, e Deus, antes de permitir que Israel fosse levado cativo a essa nação, Ele prometeu que Israel seria restaurado, que Israel iria voltar para a sua terra. Mas passaram os anos, passou o tempo, e Israel não volta para a sua terra. Então Israel começou a viver o quê? De forma complexa. Na perspectiva do povo, o que é que nós vimos? Na perspectiva de Israel, nós vimos primeiro Israel sem esperança. Porque quando Deus leva o profeta até o vale, Deus diz para ele: você está vendo esses ossos? Estou vendo. Estou vendo, Senhor. Quem são? Esses ossos representam Israel. Israel está como esses ossos, sem esperança. Israel dizia o quê? Já não vamos sair mais daqui. Esta situação é tão precária, é tão longa, é tão difícil, que a gente jamais vai conseguir sair daqui. Israel estava andando sem esperança. Israel estava vivendo sem esperança. Israel estava vivendo como que em um poço sem luz lá no final dele. Israel estava vivendo com uma nação
oprimida, triste, amargurada, abatida, com portas fechadas e dizendo: não há mais esperança. Não só isso, por viverem como, sem esperança, eles estavam como que mortos, porque viver sem esperança, sem perspectiva, às vezes, e aqui o texto mostra isso, é como se estivéssemos mortos, porque o morto é que em si não tem mais expectativa. O morto é aquele que em si não há mais esperança. O morto é que em si não há mais luz no fundo do túnel. Embora nós cremos, aqueles que creem em Cristo, ainda que morram, ressuscitarão. Mas aqui a ideia qual é? É que Israel vivendo sem esperança, está vivendo como quem? Como quem está morto. Como ossos. E o interessante é que o texto bíblico diz o quê? Ossos sequíssimos. O grau superlativo para dar a ênfase. E é interessante que, embora no hebraico não tenha o grau superlativo, tenha a ênfase da repetição, aqui no texto tem o sequíssimo. Por quê? Porque nós temos aqui uma tradução mais contemporânea, menos formal, que não traduz palavra por palavra, traduz o sentido do texto, a mensagem do texto. E eles eram sequíssimos, como que estavam já há muitos anos sem esperança, há muitos anos daquele jeito, há muitos anos sem conseguir olhar para o horizonte e ver perspectiva, e ver possibilidade, e ver saída, e ver solução, e ver meios possíveis para se verem livres do cativeiro. Talvez você está me ouvindo esta noite e se vê como Israel. Talvez em um osso, um vale sem esperança. Israel está neste vale porque Israel pecou. E você talvez não está no vale porque você pecou. Talvez está no vale porque a vida nos prega surpresa. Porque a vida nos desafia. Porque a vida nos apresenta situações complexas. E às vezes as situações complexas da vida levam tempo. Perduram décadas. Perduram uma eternidade para nós. Às vezes a nossa ansiedade, às vezes nem a ansiedade também, às vezes é mesmo a gente que não aguenta mais esse tempo complexo. Então você está me acompanhando esta noite e se vê num vale, se vê sem esperança, se vê sem saída. Olha para tudo à sua volta e diz: não há mais possibilidade. Talvez você está me ouvindo e está como a nação de Israel, que lutando, tentando, procurando, buscando, até no começo acreditava, mas agora não acredita mais. Agora uma pregação que você ouve não te empolga, não te impulsiona. Agora uma palavra que você vai ouvir já vem acompanhada com um desânimo que é no teu coração. Por quê? Porque você está como Israel, como um osso sequíssimo, que está há um tempo tentando não dar certo, está desesperançoso, está desanimado, está sem motivação, dizendo: não há razões para que eu creia, porque já se passaram muitos anos e tudo que eu vi, nada aconteceu. Talvez você está ferido, magoado, frustrado. E esse era o estado de Israel, sem esperança, sequíssimo, morto, sem perspectiva. Talvez você está me ouvindo e você está vivendo sem esperança. Dizia um pensador que a maior tragédia da vida não é a morte, é viver sem esperança. Viver sem perspectiva, viver sem poder olhar para o horizonte, viver sem poder crer na possibilidade de algo que pode acontecer, de uma possível mudança. Israel estava assim, sem perspectiva. E às vezes nós nos vimos assim também. Mas o que mexe comigo nesse texto
não é apenas o Estado de Israel, é também a perspectiva de Deus. É também que apesar de Israel estar ali sem esperança, está ali sem perspectiva, está ali sem possibilidade, Deus leva Ezequiel. E Ezequiel ouve Deus perguntar para ele: podem viver? E ele disse: tu sabes. Tu sabes, Senhor. Digamos, Senhor, tu tens conhecimento do que de fato pode acontecer. E Deus mostra então para Ezequiel o que é? Que havia a possibilidade daqueles outros voltarem a viver. E é isso que eu vim a pregoar a você. Se você se encontra como Israel, sequíssimo no vale, eu vim despertá-lo e dizer que na perspectiva de Israel, Israel é uma nação sem esperança no cativeiro. Mas Deus, na perspectiva de Deus, Deus é o vivificador. Deus é aquele que traz vida. Esse texto nos apresenta uma nação decaída, pecadora, sem esperança, em crise, em problema, sem perspectiva, sem poder olhar para cima e ver uma luz no fundo do túnel. Uma nação decaída, uma nação sem vida. Mas ao mesmo tempo que é uma nação sem vida, o texto também nos apresenta Deus. Deus como aquele que vivifica. Deus como aquele que está se movimentando através do seu profeta para levar vida para aquele povo. E é isso que Deus me trouxe aqui nesta noite, a me direcionar para você e dizer: olha, se em ti não há mais vida, se em ti não há mais vivacidade, Deus é o Senhor da vida, Deus é o vivificador. Ele quer avivar o seu coração, Ele quer avivar o interior de você, Ele quer avivar suas perspectivas, sua visão de mundo, Ele quer avivar a forma como você olha para o mundo, porque Ele é o Senhor da vida, Ele é avivador, avivalista. Algo interessante é que Israel está sem esperança. Israel está como ossos sequíssimos, sequíssimos, que olham para si mesmo e não há esperança, não há mais saída. E Deus é no texto apresentado como aquele que é a esperança. Por isso eu vim dizendo que se tudo à sua volta colabora para que você viva desesperançoso, Deus levanta o profeta aqui nesse texto para mostrar para Israel que a esperança de Israel não estava em homens, não estava na força humana, não deveria estar depositada nos seus meios próprios. Deus era a esperança de Israel. Eu vim dizê-lo que ainda que você olhe para os seus membros, para as suas forças, para os seus recursos, para os seus contactos, para as suas possibilidades, e nada aponta para a esperança, tudo desesperança você, tudo desanima você. Eu vim dizer: olha para Deus, porque Deus deve ser a nossa esperança. Coloque em Deus a sua esperança. Creia que Deus é a razão e deveria ser a razão da nossa esperança. Esse texto, ao mesmo tempo que apresenta Israel como nação desesperançosa, porque não há nela mais ferramenta, não há mais neles possibilidade, não há mais neles recurso, poder para poderem lutar e voltar para Israel. Ezequiel é levantado por Deus para dizer: Israel, vocês tem um Deus, e Deus é a nossa esperança, Deus é a nossa bandeira, Deus é o nosso Senhor. Não deposite, meu irmão, não condicione, meu irmão, a esperança a qualquer outra coisa que é falível. Coloque em Deus, deposite em Deus seu coração, porque Deus é a verdadeira esperança, a esperança infalível, a esperança poderosa.
esse texto também, na perspectiva de Deus, Deus é apresentado, sabe como que é? Além daquele que é viva, além daquele que é esperança, é também apresentado como aquele que é fiel. Por que como aquele que é fiel? Porque antes que Israel fosse levado cativo para a Babilônia, durante o processo do cativeiro babilônico, Deus prometeu para Israel que ele iria restaurá-los, que ele iria fazê-los voltar para a sua terra, que ele iria recuperá-los e os devolver para a sua nação, que ele iria fazer o impossível e então Israel voltaria a estar nas suas terras, na sua região, na sua terra natal. E aqui Deus levanta o profeta para mostrar que ele vai cumprir esta promessa, para mostrar que ele iria tirar Israel deste vale, que iria tirar Israel daquela situação, que iria cumprir com a sua palavra. Então esse texto aqui nos mostra Deus como ser fiel que ele é, Deus na sua fidelidade, Deus no seu caráter infalível, Deus aquele que vela para cumprir com a sua promessa. Embora Israel se mostra desesperançoso, Deus permanece fiel. Embora as circunstâncias contribuem para que Israel viva desesperançoso, Deus se mostra permanentemente fiel. E essa palavra é para nós. Ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, sejam complexas, de complicações, e até mesmo nós nem estamos mais crendo suficientemente no poder de Deus, Deus se mantém fiel, Deus permanece fiel, Deus é imutável, no tempo certo, na hora certa, no momento dele, ele vai cumprir com a sua palavra, sua promessa vai se cumprir. E como aconteceu no tempo certo, diz a palavra que Esdra, diz a palavra que Neemias, diz a palavra que Zorobabel pegaram Israel e levaram o povo de volta para a terra prometida, porque Deus cumpriu sua palavra. Assim também Deus é fiel, ele vela para cumprir com sua palavra nos dias de hoje, ainda que as circunstâncias roubem de nós a fé, a esperança e nos colocam no chão desesperançoso, ainda que as lutas nos permitem, nos levam a olhar para tudo à nossa volta e digamos, não há mais esperança, não há mais conserto, não há mais saída, não tem mais complicação, o emprego eu não consigo mais, eu bato aqui, eu bato ali e nada se abre. Que luta, que complicação, que vale terrível. Eu vim dizendo que apesar da nossa fé frágil, da fé fraca, da fé débil, da fé que duvida, da fé que desesperançosa, Deus permanece fiel. Deus vela para cumprir com a sua palavra, porque diz a Escritura que Israel, que era um vale de ossos, Deus nos tornou em um exército poderoso. Deus é fiel. Esse texto aqui demonstra que Deus é fiel. Mas tem ainda aqui a quarta verdade sobre Deus nesse texto aqui. Esse texto fala que Deus é a vida, que Deus é a esperança, que Deus é fiel, mas também fala que Deus é poderoso. Por que Deus é poderoso? Porque Deus transforma Israel na profecia de ossos sequíssimos em um exército poderoso. Porque Deus transforma Israel de ossos, recebem carne, recebem pele, recebem o espírito, recebem vida e agora estão em pé para caminhar. Então você está assim como Israel, sem vida,
paralisado, desanimado, no chão, abatido, eu vim dizer que Deus é poderoso para transformar você. Deus é poderoso para levantar você. Deus é o Todo-Poderoso para fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Deus é poderoso para fazer aquilo que nem a tua fé é capaz de fazer. Deus é poderoso para fazer aquilo que ninguém pode mais fazer. Deus é poderoso para trazer vida. Deus é poderoso para nos transformar em ossos sequíssimos, em um exército poderoso que vai marchar na presença dele. Este texto nos fala do quão poderoso Deus é. Por isso, independentemente de como estão as coisas, independentemente das circunstâncias, do vale em que estamos, da luta em que passamos, da crise em que vivemos, da dificuldade em que estamos vivendo, financeira, das complicações que estamos passando no casamento, não importa, independentemente de como estão as coisas, o profeta vai mostrar que Deus é poderoso. Deus tem poder para transformar qualquer cativeiro. Deus tem poder para mudar qualquer história. A história de Israel, que estava sendo finalizada em desesperança, porque estavam mortos, termina com um grande exército, com vida, animado, curado, com vivacidade, levantado, recebendo carne, recebendo pele, recebendo espírito e pronto para marchar. Assim também cremos que Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou, Ele tem todo o poder para mudar a sua história, mudar a sua família, mudar seu casamento, mudar suas finanças, mudar seu interior. Ainda que você olhe para si e não há força em você, ainda que você olhe para si e não há graça, não há capacidade, não há esperança, ainda que você olhe para você e em você mesmo não tem possibilidade, eu vim dizendo, eleva os seus olhos para o monte, porque Ele tem todo o poder, Ele é poderoso para transformar nossas vidas e nossa realidade. Qual é a realidade que você vive hoje? Quem sabe um coração egocêntrico, quem sabe uma vida no pecado, quem sabe é uma crise financeira, quem sabe é uma luta com a pornografia, com a masturbação, quem sabe é uma luta com o orgulho, quem sabe é uma luta com ego e uma série de questões. Pecado, eu vim dizer-lhe que não importa se é pecado, não importa o que você vive, como você está hoje. Esse texto aqui de Ezequiel 37, além de falar do Estado de Israel, também fala do poderoso Deus, do Todo-Poderoso, que transforma e muda a história de Israel. Portanto, Deus tem poder para mudar a sua história. Deus tem poder para transformar a sua vida. Deus tem poder para transformar seu casamento. Deus tem poder para transformar seu coração. Deus tem poder para transformar esta luta que estás vivendo. Deus tem poder para mudar qualquer situação. Sabe por quê? Porque o interessante é que o profeta faz questão de mencionar, de enfatizar, que os ossos não estavam secos. Os ossos estavam sequíssimos. Sequíssimos. Ossos sequíssimos. Versículo 2. Ossos que estavam sequíssimos. Muito seco. É a ênfase no que demonstra o tempo da sequidão. São mais ou menos 70 anos de Israel no cativeiro que eles ficaram. Sequíssimo. Digamos, não era o começo dos ossos secos. Os ossos não estavam um pouquinho frescos, eram sequíssimos. Anos e anos. Quer dizer, é um tempo de sequidão. É um tempo complexo de tanta desesperança. É um tempo em que Israel não consegue ver mais neles alguma luz no fundo do túnel.
E Deus aparece. E Deus diz, vocês podem voltar a viver. Vocês podem voltar a viver. E o profeta vai profetizar, ossos secos, recebam vida. Ossos secos, ouvi a palavra. Eu vim dizendo, ei, não importa como você está, como está seu coração, como está a realidade lá em casa, como anda a sua finança. Eu me levantei, Deus me levantou nesta noite para dizer, ossos secos, recebam vida. Onde você estiver, receba a vida de Deus. Onde estiver seu coração, receba a vida dele. Ele tem poder para mudar qualquer situação. Mas deixa eu continuar. Esse texto tem a perspectiva de Israel, que está ali em crise. Tem a perspectiva de Deus, que é a esperança para Israel, que está num estado pecaminoso, que é a esperança para Israel, que é a vida para Israel que está morto, que é fiel com a sua palavra e que é poderoso para transformar ainda nosso estado, nosso cativeiro, nosso vale. Mas esse texto também fala do profeta. Tem a nação de Israel, tem o próprio Deus e tem o profeta. E o profeta é interessante. Ele é um profeta que está nesse contexto de Israel. Israel em crise. Israel desesperançoso. Israel complicado. Israel bem em situação delicada. Israel está ali sem esperança. E ele é parte desta família, ele é parte de Israel, porque ele também é israelense, ele também é israelita, ele também é um judeu. Mas é interessante que ele está ali com Israel, mas ele é sensível à voz de Deus. Por quê? Porque Deus se revela a ele, porque Deus fala com ele, e ele vai ouvir a voz do Senhor. E aqui, sem dúvida, é uma lição importante para nós. Apesar da crise, apesar da luta, apesar do cativeiro, apesar das complicações, Ezequiel está sensível à voz de Deus. Israel já está sequíssimo como um osso, mas Ezequiel ainda está ouvindo Deus. E aqui está a lição. Não permita que as crises, não permita que as lutas, não permita que as complicações roubem de você a sensibilidade. Apesar das crises, apesar dos vales, apesar das complicações, viva sensível à voz do Senhor. Porque a voz do Senhor é a palavra do Senhor que vai mudar qualquer situação. O que mudou o estado de Israel não foi o profeta, foi a voz de Deus. É possível estarmos em crise e ouvirmos a voz do Senhor. E aqui talvez tenha algo interessante. O que é? Parece que Ezequiel, apesar da crise que estão vivendo externa, ele não permitiu que a crise entrasse no seu interior. Porque ele vai ouvir o Senhor, ele está sensível a Deus, ele está antenado ao que Deus está falando, ele está sensível à orientação do divino. Não permita que os barulhos externos gritem tanto que abafem a voz do Senhor no teu interior. Não permita que as externidades, a expressão, a pressão externa sufoca você de tal ponto que você não consiga ouvir, perceber, estar atento e sensível àquilo que o Senhor está falando. E talvez o que o Senhor está falando é isso que eu estou falando. É esta live, é este momento.
Não permita que essa crise, que esse tempo longo de luta, não permita que este vale faça de você alguém que está tão sufocado pelo que vem externamente, que interiormente não consigas ouvir. Por isso, apesar da crise, ouça a voz do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Creia naquilo que o Senhor está falando. Creia naquilo que o Senhor orienta. Creia naquilo que diz a Bíblia Sagrada. Creia no Evangelho. Creia em Jesus Cristo, que diz: não se turbem os vossos corações. Credes em Deus e credes também em mim. Creia no que disse Cristo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci e vós também vencereis. Portanto, na perspectiva do profeta, o profeta é sensível à voz de Deus, apesar da crise. O profeta não permitiu que a crise israelense no cativeiro sufocasse ele ao ponto de não ouvir a voz de Deus. Outro ponto interessante aqui do profeta é que o profeta está ali no vale com o povo, está ali no meio de Israel também. Mas diz a palavra, ele vai dizer: veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Perceba que é o Senhor que o conduz. Apesar de estar no vale, apesar de estar no contexto de Israel em crise, também em complicação, ele é conduzido por Deus. Apesar desse momento caótico da nação de Israel, o profeta Ezequiel está sendo conduzido pelo Senhor. A crise não impediu Ezequiel de ser conduzido por Deus. E aqui é uma lição, outra lição para a gente. Qual? Apesar das lutas, apesar das complicações, apesar das crises, necessitamos ser conduzidos pelo Senhor. Não se permita ser conduzido pelas emoções, pelas circunstâncias, pelas lutas. Renda-se aos pés do Senhor e diga: conduz a minha vida. O cristão, o profeta, o discípulo de Deus precisa ser conduzido por Deus. É Deus quem nos conduz. Apesar do vale, apesar da luta, apesar da crise, a minha vida, a minha vivência, o meu ministério, a minha caminhada é conduzida pela mão do Senhor. É conduzida pela palavra do Senhor. Ele vai dizer: e o Senhor me levou. O Senhor me levou. Ei, quem está levando você nesses tempos? No tempo de crise, no tempo de luta, no tempo de complicação, no tempo de desafios e dificuldade, quem está conduzindo você? Que o Senhor nos conduza. Que possamos ser conduzidos pelo Senhor. Conduzidos pelos princípios do Senhor. Conduzidos pela palavra do Senhor, conduzidos pelo Espírito de Deus. Que a carne não nos conduza, que as emoções não nos conduzam, que as lutas não nos conduzam, que Deus, que o Espírito Santo nos conduza em toda e qualquer circunstância. E terceiro, ainda sobre Ezequiel, o profeta, uma outra perspectiva e lição aqui é que Ezequiel está no vale. E Ezequiel vai abrir a boca e vai profetizar. Sabe o que é? Ele está num vale, mas naquele vale ele foi profeta. Talvez nós estamos também em lutas e complicações, mas que a gente consiga ser profetas, profetizas.
que têm a palavra do Senhor na boca e as podem liberar. E aqui eu lhe faço uma pergunta. Quem é você no vale? No vale temos aqui dois grupos. A nação de Israel como um todo sendo osso e Ezequiel sendo profeta. No vale, ou somos esses ossos sem esperança, sem perspectiva, ou seremos profetas e profetisas que estão sendo conduzidos pelo Senhor, que estão sensíveis à voz do Senhor e então podem profetizar. E por favor, profetizar aqui, não entenda como você dizer eu declaro. Não. É profetizar mesmo. Porque há uma diferença entre o que se faz algumas vezes com a confissão positiva, com profetizar aquilo que é uma profecia da parte de Deus. Quem você vai ser? Um profeta ou você vai ser apenas ossos? Deus quer que nós sejamos profetas em meio aos vales, que estão ouvindo sua voz, que são conduzidos por Ele e estão podendo dizer, ossos secos recebam vida. E interessante aqui é que esses ossos secos são quem? Parentes, amigos, patriotas de Ezequiel. E Ezequiel, no meio dos seus, ele vai profetizar. Talvez você me ouve e sua família está como um osso seco, sem esperança, sem vida, sem perspectiva. Deus lhe colocou no meio da sua família. Não para ser osso, sem esperança como os outros. Deus lhe colocou ali para ser como Ezequiel, para ser um profeta, que ouviu o Evangelho, que conhece o Deus que é vida, que conhece o Deus que é esperança, que conhece o Deus que é fiel, que conhece o Deus que é poderoso. E conhecendo esse Deus, você então pode, no meio dos seus, ser uma voz profética, que é quando todo mundo dizer não há esperança, você pode dizer há esperança sim. Deus é a esperança. Que no meio dos seus, quando todos dizerem não tem mais vida, não há mais saída, você dizer há vida sim, Deus é a vida. Você pode ser esse profeta que no meio dos seus, quando todo mundo diz, olha, infelizmente já era, não temos fé suficiente para quê? Você diz, Deus é fiel, apesar da nossa infidelidade e fraqueza. Quando todo mundo estiver dizendo, olha, não tem mais solução, você pode dizer, não, Deus é todo-poderoso. Ele tem poder para mudar qualquer situação, para mudar qualquer homem, mudar qualquer mulher, mudar qualquer momento. Não importa a situação, Ele tem poder para mudar qualquer situação. Deus nos colocou no meio dos nossos para sermos profetas que o conhecem e que podem dizer para Ele, tu o sabes. Olhe para isso, que cena linda. Deus diz para ele, você, Ezequiel, eles podem voltar a viver. Ele diz, tu sabes. O profeta crê, o profeta conhece a Deus. E por conhecer a Deus, ele pode olhar para aquele momento de luta numa perspectiva diferente de Israel. Enquanto Israel olha para aquilo sem esperança, ele diz, Deus, tu sabes, tu tens conhecimento. Eu sei quem tu és. Tu és a vida, tu és a esperança, tu és fiel e tu és todo-poderoso para mudar qualquer situação. Por isso ele profetizou a vida da parte do Senhor para a sua nação. Eu vim convocá-los esta noite. Se você está me ouvindo, está como Israel. Eu vim dizer-lhes que Deus tem poder para transformar você em um grande exército, como fez com Israel, porque Deus é a esperança, porque Deus é a vida, porque Deus é poderoso, porque Deus é fiel. Mas se você está me ouvindo e tem sido como Ezequiel, eu vim dizer,
conheça mais do Senhor, busque mais do Senhor e continua sendo o profeta no meio dos céus, dizendo: Deus é a vida, Deus é a esperança, Deus é fiel e Deus é todo-poderoso. Para quem está como Israel, Deus tem poder para transformar você em um exército poderoso. E para quem está como profeta, continue profetizando. Vida, esperança, fidelidade de Deus e o poder de Deus no meio dos céus. Você está sendo osso, Deus tem poder para mudar esta situação. Deus é a esperança para a tua situação. Deus é fiel, apesar da sua fraqueza, e Deus é todo-poderoso. Se está sendo como um profeta que conhece o Senhor, que está em Deus, que Ele continua te conduzindo. Seja sensível a Ele e continua sendo um profeta no meio dos céus. Porque através de você, Ele quer transformar, Ele quer abençoar, Ele quer salvar os seus parentes, os seus amigos, os seus vizinhos, seus colegas, para a glória do nome de Jesus. Amém? Esta é a mensagem para nós no dia de hoje. Ossos secos. Israel, o profeta e Deus. Perspectiva de Israel, do profeta e de Deus. Em alguma delas, se nos encontramos, que possamos, acima de tudo, olhar para Deus, porque só Ele é a nossa esperança para a situação que nós nos encontramos. Amém? Vamos orar então. Rafa, tem algum pedido aí específico, não tem? Acho que tem uma irmã que pediu uma oração, né? Acho que é Silvana. Silvana Salar. Isso aí. O filho de 18 anos está numa fase de ansiedade e depressão. Uhum. E ela também precisa de um emprego. Perfeito. Vamos orar então pela irmã Silvana, por seu filho, por sua família, aqui os irmãos também. Estou a ver aqui agora o Edivaldo, a irmã Rita, o Christopher, o Sidney. Tem a parte aqui os jovens da madrugada com Cristo. E a irmã Silvana, que já comentamos aqui. Deus abençoe a todos os irmãos. Edivaldo, isso mesmo. Deus abençoe. Glória a Deus. Pessoal do ponto de equilíbrio. Bênção, 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 bênção. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor aqui, rogando a Deus que Deus nos dê graça. A irmã Dulceli apareceu de Jesus, está pedindo também oração. Amém. Vamos orar sim, minha irmã querida. Vamos orar então, queridos. Vamos orar. O tempo foi embora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos orar pela Dulceli, pela irmã Rita, pelo Edivaldo, pelo Christopher. Queremos orar, Pai, pelo irmão Vinícius. Oramos, Senhor amado, pela irmã Silvana, pelo seu filho. Oramos ao Pai pelos jovens na madrugada com Cristo, quem está por trás da página. Orar também, Pai, pelo ponto de equilíbrio, que é meu perfil no YouTube. Orar também, Senhor, por todos os irmãos que nos acompanharam e saíram, e aqueles que virão mais à frente a nossa live, e aqueles que também não puderem ver, mas são aqui da nossa igreja, e não só. Rogamos, Senhor, que se alguém está entre nós, num momento como esse, de desesperança, sem perspectiva, sem acreditar mais nas possibilidades de mudança, de cura, de transformação, de uma provisão da parte do Senhor. Rogamos do Espírito Santo, testifica esta palavra no seu coração, testifica a verdade do que o Senhor é a vida, testifica a verdade do que o Senhor é a esperança, testifica a verdade do que o Senhor é fiel, testifica a verdade do que o Senhor é todo-poderoso. Ah, Pai querido, glorifica o Teu nome, através da vida dos meus irmãos, trazendo cura, fazendo milagres extraordinários, assim como Israel que estava sem esperança, sem fé na mudança,